Apesar de muito recorrente esse assunto, ele ainda não foi amplamente debatido com os nossos estudantes do ensino médio. Então, a gente gostaria de iniciar com os conhecimentos prévios que eles já tinham através de um formulário que foi feito e entregue. Esse formulário ele foi feito para 52 pessoas, 52 estudantes, distribuídos nas aulas do Meet online, onde a gente falou a importância desse estudo que estávamos fazendo, e também pelo WhatsApp em alguns grupos desses alunos, que vai do primeiro ano do ensino médio ao terceiro da escola onde somos residentes. Bom, primeiramente, a gente gostaria de saber como está o conhecimento a respeito das siglas. Então, sobre os conceitos do coronavírus. Covid-19, ela é a doença. Então, a pandemia mundial é a respeito dessa doença que estamos vivendo. Já o SARS-CoV-2 é o tipo de coronavírus. O coronavírus é uma grande família de vírus que pode atingir diversos animais, inclusive também os seres humanos, como estamos vendo atualmente. Nesse caso aqui, 69% dos estudantes acertaram quanto a SARS-CoV e quanto ao Covid, 40% acertaram. Cerca de 10% dos alunos acharam que as duas coisas eram a mesma coisa ou algo do tipo. Além disso, no nosso formulário também tinha essa pergunta: se eu pegar coronavírus, posso criar anticorpos que evitem a reinfecção? Bom, nesse caso, apenas 28% respondeu que não. Esse é um assunto bastante importante, acho que os nossos convidados vão discutir a respeito dessa live, mas nesse caso a gente entende que a melhor forma de adquirir os anticorpos para isso é através da vacinação. Também perguntamos como posso saber se estou com coronavírus ou não. A maioria dos estudantes alegou alguns sintomas. Nós sabemos que sintomas são importantes, muitas vezes são eles que nos levam a fazer os testes, mas só dá para ter certeza através do teste, que foi mencionado por poucos estudantes, cerca de 31%. Bom, fora isso, 50% dos estudantes já pensaram sim que não tomariam a vacina, ou pelo menos ficou com alguma dúvida a respeito da segurança dela. Mas a gente está aqui para mostrar como a importância dos testes que foram feitos para a aprovação dessa vacina levaram a gente a compreender a sua eficácia. E acho que o dado mais importante para a gente discutir aqui é esse. Se a vacina estivesse disponível para todos, você tomaria? E aí a gente pediu a justificativa. Bom, muita gente respondeu que sim, deu diversas justificativas excelentes a respeito de imunização, a respeito de salvação e até mesmo cuidado com a família. Mas vamos discutir um pouco que esses alunos aqui, foram 7 alunos que responderam que não. Bom, nesse caso, acho que a fala mais impactante é essa, a respeito de conhecer 2 pessoas que morreram com ela, que seria a vacina. A gente tem que compreender como funciona o mecanismo de defesa do nosso corpo, então a exposição do vírus e a segurança das doses da vacina. Cada vacina produzida por um laboratório diferente tem um número de dosagens e um intervalo correto entre elas. Algumas pessoas falando que têm dúvida com respeito à reação, quanto à segurança da própria vacina, pessoas também informando que não concorda com a eficácia, que a vacina foi feita em pouco tempo, e também uma outra fala um pouco complicada é essa a respeito de não ter pegado a vacina, o coronavírus, logo não precisar ser vacinado. Você se vacinar previne a transmissão. Nesse caso aqui, mesmo que a gente não pegue o coronavírus, é muito importante que a gente se vacine para auxiliar na imunização. Isso sim é uma imunização em massa. E não a ideia que é defendida de que quanto mais pessoas pegarem, mais pessoas imunizadas teremos. Além disso, a gente tem esse relato um pouco mais longo aqui embaixo, que fala a respeito de um ponto importante, como a aglomeração nos postos de vacinação, mas aí ele também traz a respeito de efeitos colaterais, por a vacina ter sido feita muito rápido, e por último também, ele reafirma a importância do trabalho feito pelos cientistas. Então, acho que, no geral, esse é o aspecto que a gente tem que levar em consideração. Bom, aí fizemos algumas perguntas sobre o que você entende por vacina, para saber se eles realmente sabiam a respeito do que a gente estava perguntando. 17% responderam que não sabiam nada ou não sabiam muita coisa. As respostas foram bem generalizadas, mas dava para ver que eles entendiam a ideia geral. Por exemplo, elas preparam o organismo para combater a doença de maneira mais rápida e eficaz, mas aí nesse caso tem alguns pontos que nem todos acertaram totalmente na construção da resposta, como por exemplo, que é o meio de injetar anticorpos. A vacina ela nunca vai injetar o anticorpo diretamente em nós, ela vai injetar o vírus um pouco enfraquecido, parte do vírus, pequenas partes com que façam que o nosso corpo identifique e assim ele vai saber produzir esses anticorpos mais rápidos. Então os anticorpos são produzidos por nós. No caso das vacinas, diferente dos soros, por exemplo. Então, como estamos tratando um pouco de fake news, a gente gostaria de saber aonde é que a maioria adquire essas informações a respeito da pandemia. A maioria alegou a respeito da televisão, muito sobre redes sociais, alguns sobre pessoas próximas e outros poucos a respeito em aulas de ciências biológicas. Esse tema ainda está começando a ser abordado,
na escola, no ensino médio. Então, nesse caso, pode ser que esse número aumente posteriormente, se esse questionário fosse reaplicado. Também temos uma preocupação com essa questão das redes sociais, porque por se tratar de fake news, sabemos que é o método que ela mais se dissemina. E aí, quando perguntamos a respeito da própria fake news, todos eles alegaram que sabiam o que era, mas só 72 identificaram alguma durante a pandemia. Vamos trazer aqui alguns exemplos. E aqui a gente tem várias respostas de fake news que eles identificaram e citaram ao longo desse processo. Então, a respeito da confiabilidade da vacina, ou até mesmo da própria pandemia, veracidade, sobre principalmente métodos de se tratar previamente, sabemos que isso não é possível. Algumas a respeito de o que a gente pode chamar de conspirações, a respeito de 5G, de chips sendo implementados na vacina, as mais diversas possíveis. Acredito que esse questionário serviu para a gente ter uma visão geral a respeito do momento que a gente está vivendo e da visão dos estudantes também nesse momento crítico e o que eles têm como conhecimento. Além disso, a gente pode verificar que algumas fake news realmente conseguem se propagar e algumas desinformações também, alguns pontos que ainda não foram tão bem esclarecidos. Então, eu espero que esses dados ajudem a gente a seguir a nossa live, trazer aqui alguns recortes para vocês, para a gente ter ideias a respeito do que a gente pode discutir também e como é que a gente consegue, então intervir enquanto residentes, enquanto escola e comunidade escolar, nesse conhecimento.